saudações do alto, isso, com a força e com as energias boas, isso, pedindo para papai assim perdoar a gente e transformar essas energias ruins, que de tantas formas assim atormentam a nossa cabeça, em energias boas assim, para a gente cumprir a nossa missão. E hoje irei falar sobre o karma, isso, algo assim que as pessoas tanto se perguntam, se questionam. Então eu ponho algo assim para a gente poder refletir. E a reflexão é algo bonito assim, e pleno de sabedoria, quando a gente sabe observar e compreender assim. Então a gente tem assim várias definições para poder entender. Mas tudo chega ao mesmo lugar assim, no caminho de buscar o ser supremo. E o que é o karma? Karma é a lei natural de causa e efeito, que governa as ações intencionais. De acordo com esta lei, todos os atos nossos de intenção, eles provocam, eles produzem algum resultado, que mais cedo ou mais tarde serão sentidos por quem realiza essa ação, tá? E aí nós temos vários níveis. E aí eu peço licença assim ao povo do Oriente assim, isso, com toda a licença assim ao povo do Alto, isso ao povo da Umbanda, isso, e a todas as outras religiões assim. E aí nós temos então a definição de Buda, que também é um ser de luz assim, devemos respeitar. E ele nos mostra três tipos de karma. O primeiro é o karma gerado pelo corpo, o karma gerado pela fala e o karma gerado pela mente. Então são os três karmas, né? Isso. Então todos eles provocam as suas reações assim. Então todos juntos e carregamos. E aí a gente tem que trabalhar isso de uma maneira profunda. Mas eu vou ler algo assim, e aí depois assim eu acabo assim falando algo mais para a gente poder assim compreender e refletir, não é? Eu também aprendo sempre assim, isso de tantas formas assim. Então nós estamos aqui com o livro de Espírito de Allan Kardec e nós vamos pegar assim o item que fala sobre o egoísmo. Fala sobre o egoísmo. Isso. Bom, vamos lá. Vou ler um item e depois eu vou ler o item que fala conhece a ti mesmo. Tá? Então, esse item aqui sobre o egoísmo, item 3, 916, assim a súmula, para a gente procurar, viu? Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. É o povo assim do alto, viu, de luz. Encorajam-se, estimulam-se, honrando-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É o verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa, que se pesquisa em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas, que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todos ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e pouco a pouco o veneno será estipado. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto, se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se direitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe
desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância do que os dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e vê-se-á que se há naturezas refratárias. Há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca dissensões, separações, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face de seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz o inimigo. Então ele se compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentemos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no seu futuro. E aí, assim, eu peço a sua paciência para a gente ouvir esse mais um item, que é o Conhece-te a ti mesmo, que está assim logo a seguir, item 5, 919, assim, acompanhando assim, na leitura assim, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Vos disse, está assim nos livros, né? Compreendendo toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? E aí aqui a reflexão, a resposta, não é? Para a gente assim. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, o seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarieis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no momento dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão mal que deve ser curado.
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e a torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tende um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao voltar de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado, como um espelho, para vos advertirdes com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdade, vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas de seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral, como um negociante o faz de seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formular, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos. O alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam, os sentidos, e depois vos demais instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Essa orientação toda é Agostinho, Santo Agostinho, da qual assim eu agradeço nos catuês assim, a firmeza e a vibração de pensamento. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebida. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma forma de mais preciso do que uma máxima, que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixem lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Olha só, meus caros, quando nós viemos aqui nesse mundo aqui, tudo assim já foi planejado. O que a gente pode mudar é algumas considerações pelos nossos próprios atos. Mas tudo já está escrito nas estrelas. Isso. E quando nós passamos aqui,
a gente evolui. E a quem não pratica o bem, só o mal, estaciona, depois volta no mesmo lugar. Deus nos oferece essa oportunidade. E tudo o que nós passamos, as pessoas que estão ao nosso redor, são provas e expiações que de alguma maneira foi colocada no nosso passado, em outras vidas, em outros momentos. Esse é o karma. E todas as pessoas que passam na nossa vida, a nossa frente, nos testando, isso é para a gente superar. O Papai do Céu colocou para a gente assim evoluir. Porque a matéria vai embora, só fica o espírito. E é esse estado de espírito que a gente vai estar lá, diante do superior, do ser superior, do ser muito maior que essas coisas que estão aqui. Então que a gente possa superar isso e ver Deus no próximo. Ah, mas e o karma do outro que fuma? Eu julgo, mas ele não larga o fumo, eu não fumo. É o karma dele, não é fácil entender essa situação. São coisas que lá do passado ele traz, tem que superar. Por que uns nunca vai ter gosto, por exemplo, por algum tipo de vício, assim, daqueles assim? Não vai ter porque já foi superado. É a barreira que foi superada. E o outro que tem, a gente tem que ter assim misericórdia, perdão, luz, para poder se colocar no lugar do outro. Da qual a tendência do corpo em vibração energética pede a todo momento. E não é fácil. Isso é o amor, a consolidação do amor ao próximo. E à medida que a gente toma com as próprias mãos a nossa medida para tomar o lugar de Deus, estamos errando assim muito. Porque se a gente confia nesse Deus Todo-Poderoso, a gente tem que entregar tudo nas mãos dele. Os erros que estão à nossa volta. Isso é a fé. A fé é não ter dúvida. A fé é caminhar. Entregar na certeza de que Deus tudo pode. E a quem tem essa certeza, ainda que esteja no seu leito, pedindo de coração e com verdade, piedade e clemência, se ajoelhando e sendo verdadeiro com Deus, ao qual não se engana de modo algum, em aspecto algum, aí sim Deus vai ter assim a clemência e a piedade de entender. Não pedir para ser feita a nossa vontade, mas a dele. Mas ter o coração no seu íntimo de saber ser verdadeiro. Não enganando, não arbitrando, não usando. E só Deus pode fazer essa leitura intensa e imensa, a qual escapa aos nossos olhos. E por escapar dos nossos olhos, nós não temos direito de julgar, fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Que Papai do Céu nos abençoe com a intercessão de Santo Agostinho, de São Jerônimo e com a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.